Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. E esse é o canal Machosfera, Bioquímica, Saúde, Rejuvenescimento e Fisiculturismo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto de interesse particular às mulheres, que é como eliminar o tchauzinho. Bom, o tchauzinho é uma coisa que as mulheres têm, que ficam meio encanadas, que é a ausência do músculo do tríceps, que é esse músculo aqui. Porque quando isso aqui fica flácido, fica sem fibras musculares, ele balança, né? Então, eu tenho que explicar para vocês que, em primeiro lugar, que isso é um processo de envelhecimento. Por quê? Porque isso vai culminar lá no fim da sua vida como aquele aspecto, quem já viu uma pessoa bem debilitada no fim da vida, que a pessoa fica praticamente só a pele e o osso. Então, quando você começa a engordar e perder massa muscular, você está com dois processos de envelhecimento. O engordar é um processo de envelhecimento e a perda de massa muscular também. Então, a vantagem é que se você está enxergando isso, começa a ficar encanada com isso e quer resolver, tem um jeito de resolver. E é basicamente você vira a chave, você mata dois coelhos com uma cajadada só, ou uma paulada só, como o pessoal gosta de dizer. E por que você consegue fazer, é possível fazer isso? Porque esses dois processos de envelhecimento, que é a perda de massa muscular, ela ocorre quando você completa o ciclo da fase adulta e começa a ter perda de microbiota digestiva. Com isso, a sua capacidade de decomposição proteica diminui e, de tabela, o seu intestino também começa a diminuir a capacidade de absorção de aminoácidos. Então, o que temos que fazer? Temos que virar a chave dessa alimentação. Bom, primeiro que, mudando a alimentação, é possível reverter os dois processos, tanto a perda de gordura, perda de massa muscular, como o ganho de gordura corporal, que é um processo de envelhecimento. Então, você passou para a fase adulta, começa a engordar. Então, para você entender o processo de envelhecimento, você começa a engordar, e aí você se torna mais sedentário, porque você começou a engordar, está mais pesado ou mais pesada, e aí, com isso, você tem uma tendência a ser mais sedentário. Por quê? Porque seu corpo já pede para você ser mais sedentário. Você está mais pesado ou pesada, com isso você quer ser mais sedentário, já fica mais preguiçoso ou preguiçosa. E por que isso ocorre na questão da perda de metabolismo? Porque você diminui o número de mitocôndrias lá no seu nível celular, que são o seu motor de combustão, ou sua respiração celular, como era falado mais antigamente nos livros antigos de bioquímica. Então, quando começa esse processo da perda da massa muscular e o ganho de gordura corporal, você cria esse círculo vicioso de se tornar mais sedentário, e com isso você para de movimentar seu corpo, parando de movimentar seu corpo e diminuindo a capacidade de absorção de aminoácidos que está acontecendo lá no teu intestino, você também vai perder massa muscular, porque você não estimula os seus músculos. Então, ao contrário do que muita gente pensa, assim, na musculação natural, tanto faz você fazer atividade física, tipo aeróbica, natação, crossfit, vários tipos de atividade, você consegue manter massa muscular, porque estimula seu músculo. Uma vez estimulando, você tendo aminoácidos disponíveis, que é a origem das proteínas, você consegue, o seu corpo naturalmente forma mais fibras musculares, porque ele entende assim, ó, ele está estimulando o músculo, está quase que inflamando, então eu tenho aminoácido disponível, eu vou lá, reconstruo essa fibra muscular. Porque a musculação, no caso das pessoas que são musculação natural, você não consegue crescer muito o músculo. Basicamente, o que você consegue é ficar com o músculo bem rígido, bem tonificado, que é o que a gente chama de musculatura definida, né? Então, fica bem definido os músculos.
Numa pessoa que está definida, você vê o bíceps, você vê o tríceps, você vê o manguito, nas pernas você vê os quadríceps. Então você vê toda essa parte muscular. Então eu estou explicando agora a fisiologia humana. Então, se você estimula seus músculos e tem aminoácidos disponíveis, que é a origem da proteína, ele cria mais fibras musculares e com isso você enrijece. Então, como eu estou falando, se você está perdendo massa muscular e ganhando gordura corporal, você tem que reverter esse processo. Dá para inverter? Dá. E aí, o que a gente faz? Mudar a chave. Se você se tornou um adulto, o que você tem que entender que se você está engordando é que você não precisa mais de fontes de grandes energias, porque você não vai gastar mais esse tanto de energia. Você já é um adulto, seu movimento se tornou mais lento, você não vai gastar mais uma quantidade grande de energia. Então, as fontes de energia, que são os carboidratos, você tem que diminuir. Infelizmente, não tem como reverter isso se você não diminuir. Mas a gente já sabe o que é pior. E aí entra uma coisa que eu já falei em outros vídeos aqui do meu canal, que o meu método é a mudança alimentar pela bioquímica nutricional. Então, como é que a gente muda? A gente vai cortar basicamente toda e qualquer fonte de amido. Você não precisa mais comer amido. O que é amido? Ó, amido é trigo, é 100%, é 98% amido. Batatas, inclusive a batata doce, é 98% amido. Mandioca, também conhecido como aipim ou macaxeira, para o lado do Nordeste, é 98% amido. Arroz, feijão, embora o feijão tenha que fazer um parênteses, o feijão é em 58% de amido, 16% de lisina, que é uma proteína que tem no feijão, proteína de origem vegetal, mas como tem muito amido, você não vai precisar. E a outra coisa, então, os amidos são polissacarídeos, eles são os que fazem mais mal. E em segundo lugar, que faz mais mal, é o açúcar, que é um monossacarídeo. O açúcar que eu estou falando aqui, eu estou me referindo ao açúcar da cana, que é a sacarose. Então, a sacarose é o açúcar da cana e é um monossacarídeo. E os amidos são polissacarídeos. Então, o amido do milho. O que é amido do milho? Conhecido mais popularmente como maisena. Então, o amido do milho é tudo que faz aqueles tipos de biscoito, bolachas de maisena, embora aquela que vem marcada maisena que você compra no supermercado, aquilo lá é de trigo, tá? Mas ela vem só marcada com maisena, de leite e tal, mas tem aquelas tipo leite maltado ou de nata, aquelas lá são mais maisena, amanteigados, mais maisena aquilo lá. Então, esses tipos de alimentos, rico em amido de milho, amido de mandioca, amido do trigo, amido do arroz, você não deve comer. E ainda eu vou fazer um parênteses aqui, porque tem mais 4 tipos de alimentos que são ricos em amido, mas não é tão conhecido, mas as pessoas precisam conhecer. Um é a lentilha, que também é quase igual ao feijão, vai ter 50 e tantos por cento de amido, mas tem um pouquinho de proteína, que é da soja. O outro é o grão de bico. E tem duas outras raízes muito ricas em amido, que é o inhame e o cará. Também são muito ricos em amido, 90 a 98% em amido. Muita gente nem conhece, mas são fontes ricas de amido que você não deve comer. O amido, quando você começa a envelhecer, começa a ter problema de arteriosclerose, triglicéridos, você faz os exames de sangue e aparece lá, a maior parte do problema de triglicéridos e arteriosclerose, que geram problemas de coração, pressão alta, é ligado ao amido. Então, é excesso de pão, é pessoa que come muito pão, muito bolo, muita bolacha, muito biscoito, pão de queijo, tudo isso que é rico em amido. E tem que lembrar também que a bebida amarela gelada lá, que eu vou evitar até falar o nome, que esse pessoal é muito poderoso, não pode falar. Ela é feita de trigo, cevada e lúpulo. E o trigo, a fermentação do trigo, ele também é muito maléfico para engordar. Então, essa bebida também engorda muito. E outros são os refrigerantes, que é muito rico em açúcar. Então, eles engordam muito. Então, você tem que cortar esse tipo de alimentos. Então, no meu método, a gente corta esse tipo de alimentos e vai fazer uma outra coisa. Como nós precisamos que você absorva aminoácidos para que depois você, pelo menos fazendo uma atividade muscular, mesmo em casa, você ganhe massa muscular, enrijeça seus músculos, melhore essa questão do tchauzinho, então você precisa aumentar o consumo de proteína. E no meu método,
para a mulher, que eu estou falando esse vídeo mais especificamente a uma mulher, que eu já fiz um vídeo sobre ganho de massa muscular para homem, é pela altura, mulher precisa comer pelo menos 600 gramas de fonte de proteína bruta por dia. Fonte de proteína bruta é carne, ovos, peixe, qualquer uma de origem que é carne, e leite e queijo. Então você tem que comer pelo menos 600 gramas desse alimento por dia. Considerando isso, você pode colocar até 2 ovos cozidos completos por dia. Se você precisar aumentar mais o consumo de proteína, então eu aconselho, você pode colocar 3 ou 4 ovos, desde que você tire a gema. Não é aconselhável colocar mais que 2 gemas na sua alimentação por dia. Por quê? Porque a gema, embora seja rica em vitamina K2, ela também é rica em colesterol. Mas na gema tem o zinco, que é bom para a imunidade. Então tem vários benefícios. Então você não deve deixar de comer a gema, mas não pode comer muito. Por quê? Porque pode aumentar o colesterol. Então basicamente isso. Então se você precisa completar essa tabela de 600 gramas, se quiser colocar mais clara de ovo, não tem problema. Você pode comer só clara de ovo, que você está comendo uma fonte rica em proteína. Porém, tem mais um detalhe. Quando você precisa ganhar massa muscular, tem uma fruta importantíssima que você vai ter que colocar, que é o mamão. O mamão, se você precisa aumentar a massa muscular, você vai ter que colocar praticamente em todas as refeições. Como você está aumentando o consumo de proteína, e principalmente a carne, o mamão consegue trazer a carne para abaixo de 48 horas a decomposição e a absorção dele. E só o mamão tem a papaina, que aumenta a sua taxa de absorção de aminoácido intestinal. Então, para você entender como é que é o processo digestivo da carne, do ovo, então, a clara, existe até uma cultura em academia, todo mundo fala, come o ovo que é melhor para ganhar massa muscular. Eu vou explicar por que isso ocorre do ponto de vista mais bioquímico. É porque a albumina, que é a proteína da clara do ovo, ela é mais fácil de decompor para nós, para o nosso trato digestivo. Então, como ela é mais fácil de decompor, se torna mais fácil de absorver. E a carne, se você não estimular com mamão, com lactobacilo, ela vai ficar com processo digestivo acima de 72 horas. O que acontece? Você dificilmente vai conseguir absorver. E esse é um dos problemas de questão de você perder massa muscular, sobretudo depois da fase adulta, depois dos 20 anos. E vou fazer mais um parêntese. Isso é causado porque você perde a bactéria de maior capacidade de decomposição proteica, que é a Streptococcus buccaris. Ela tem uma capacidade, em relação ao lactobacilo, que é esse Yakult que você compra no supermercado, ela é 6 vezes mais forte em capacidade de decomposição proteica. Então, quando você é jovem, seu intestino funciona mais ou menos abaixo de 48 horas para decompor carne e absorver. Mas quando você vai ficando mais velho, você perde essa bactéria, que ela já está no trato digestivo, sobretudo na boca. Então você perde essa bactéria e você perde a capacidade de decomposição proteica. Então só tem essas duas associações para você fazer. Primeiro, o mamão, que é o mais importante, que ele aumenta a taxa de decomposição da proteína. E segundo, o lactobacilo, que você consegue dar uma melhorada também, e suplementando, tomando junto com a refeição, que você consegue absorver mais proteína. Mas o mamão é impressionante a capacidade de decomposição proteica dele. Só para fazer um parênteses, eu já fiz alguns testes de laboratório. Se você pegar, fazer a polpa do mamão, espremer, colocar em cima de um bife cozido e deixar mesmo na geladeira, de um dia para o outro, o bife vira quase um suco. De tão forte que é a capacidade da decomposição de proteína do mamão. E fazendo mais um parênteses também, quando a gente come carnes em geral, carne de frango, carne de boi, carne de porco, qualquer uma dessas carnes, elas têm entre 23% e 26% no máximo de fonte de proteína pura. E eu chamo sempre carne como proteína bruta. Então você precisa primeiro decompor a carne, aí separa, isso é o processo lá no seu estômago e no intestino. Separa a proteína bruta. Depois que separou a proteína bruta, essa proteína vai ser decomposta para que possa ser absorvida. O mamão entra justamente na fase de decomposição, de decompor a proteína em aminoácidos. Por quê? Porque a papaina tem uma atração química muito forte pelo aminoácido. Aí ela absorve, como ela é uma espécie de um suco,
Aí lá no seu intestino, que é uma espécie de um filtro molecular, começa a absorver. Aí você volta a absorver aminoácido. Uma vez absorvendo aminoácido, você já tem disponível aquilo que vai formar fibras musculares. O que é a outra coisa que você vai fazer? Você vai estimular os seus músculos a fazer atividade para formar mais fibras musculares. Então, basicamente, vamos supor que você não pudesse nem pagar uma academia, mas conseguisse fazer uma alimentação mais rica em proteína, adicionando mamão, você pode fazer agachamento em casa, que é outro fator que você vai pegar quadríceps e glúteos, que é um dos fatores que muita gente já viu quando a mulher começa a perder massa muscular. A primeira coisa que afina é a coxa, né? A coxa afina, aqui vai ficando mais flácido. Então, esse processo que vai começando a ficar tudo mais flácido, até o processo de você ficar na fase do final da vida totalmente sem fibras musculares, somente a pele e o osso, quando a pessoa está bem debilitada no fim da vida, é um processo de envelhecimento. O que eu estou tentando explicar para vocês é que dá para reverter. Então, mudando a alimentação e estimulando o seu corpo a fazer atividade física para construir fibras musculares e manter tonificado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder, deixa seu like, se inscreva e compartilhe. E muito importante, corta-se a quantidade máxima de amido, que for possível, o máximo de sacarose, que é açúcar, e comer 600 gramas de proteína por dia na presença de frutas digestivas. Então, você pode dividir 200 no café da manhã, 200 no almoço, 200 na janta, sendo que desses 600 gramas você tem que comer na presença de pelo menos mamão e mais outras frutas digestivas. Se você não tiver fome nenhuma, como mulher precisa de menos caloria do que homem, então não tendo fome nenhuma, come uma coxa de frango, uma sobrecoxa, uma bisteca, um bife, o que você quiser comer, mas como um mamão e mais alguma fruta digestiva. Isso vai te alimentar, vai te dar sensação de saciedade e é o que ajuda você a absorver massa muscular. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e logo a gente entra com outros vídeos no canal. Obrigado.